Então tá, então eu vou ter, lembrando ali, o sócio remisso, ele é aquele que não cumpre com as suas obrigações sociais, e daí eu notifico ele, a sociedade notifica ele, para dar o prazo de 30 dias para que ele cumpra com aquelas obrigações. Passado esse prazo, ele não cumpriu, a sociedade pode votar tanto pela exclusão desse sócio, devolvendo, né, óbvio, aquele valor que ele já tem investido, quanto pela diminuição do capital social desse sócio. Então, por exemplo, eu comprei ali, seria sócia de 20% daquela sociedade, com 20% do capital social, e para isso eu teria que pagar 2 parcelas de R$10.000. Eu paguei a primeira parcela e não paguei a segunda. Então, ao invés de eu ter 20%, a sociedade pode votar ou para que eu saia, né, devolvendo esses R$10.000 que eu paguei, ou então para que eu passe a ter apenas 10% daquela sociedade e não 20%. Então, tem essas duas opções. No caso da sociedade decidir pela exclusão desse sócio, ou até mesmo pela diminuição desse sócio, a sociedade pode decidir que outros sócios vão adquirir aquelas cotas que não foram integralizadas. Então, aqueles 10% que eu não paguei, um outro sócio pode comprar, ou então eles podem votar até para que um terceiro entre naquela relação social. Ou então, pela diminuição do capital social. Então, ao invés de eu ter um capital social de 100 mil, faltou ali 10 mil da minha parte, o capital social vai ser de 90 mil. Então, eu diminuo o capital social da empresa. Ok, pessoal? O capital social ele pode ser modificado, eu vou poder aumentar ou diminuir esse capital social, né? Também mediante aprovação ali, 75%. O aumento é quando eu posso trazer novos investimentos, novos sócios, né? Então eu aumento o valor do capital social através de novas verbas, nova integralização de verbas. A diminuição, ela pode ocorrer tanto por uma separação da sociedade, então algum sócio saiu, quanto por algum evento fora daquela relação social que diminuiu ali. Por exemplo, a gente vai ter, nesse momento pós-pandemia, muitas empresas que vão ali diminuir de tamanho. Nesse caso, pode ter uma diminuição do seu capital social. Bruna, pode falar? Olha, são questões diferentes. Eu tenho que dar uma olhada, porque a questão do lucro real e presumido, ele é uma questão de direito tributário, né? Porque é uma forma de você... mais gente entrando. É uma forma de você prever ali, né? De você lançar os tributos que você vai pagar daquela empresa, né? Então, é em relação à renda daquela empresa, né? Então, o lucro real e presumido é uma questão de direito tributário. Eu teria que dar uma olhadinha, não é uma questão tanto... Porque você pode ter, com o mesmo capital social, você pode optar por um ou por outro, né? Então, porque não está relacionado com o capital social, está relacionado com a renda, né, daquela... Então, vocês lembram que a gente viu lá que uma micro... Isso, mas eu posso dar uma olhadinha, é uma questão interessante. É bom que você traz isso, porque assim, apesar de a gente estudar em matérias separadas, né, a gente tem direito empresarial, direito tributário, as relações, elas no dia a dia, no exercício da prática empresarial, elas estão assim, ó, elas estão juntas, né? Porque quando você vai optar pro lucro real, lucro presumido, você tem que ter o conhecimento do tipo societário, né, do seu patrimônio, da sua renda, da sua previsão de renda. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, eu posso transformar uma ME em EPP sem aumentar o capital social dela, apenas porque com aquela mesma estrutura você conseguiu mais clientes e tem ali, otimizou a sua produção e passou a ter uma renda maior, né? Então, esse aumento do capital social
esse aumento do lucro nem sempre significa um aumento do capital social. Normalmente eles vêm junto, né? Normalmente há essa possibilidade de eu realizar investimentos dentro daquela empresa, aumentando o capital social, que vão resultar em maiores lucros. Mas às vezes não, às vezes você tem ali uma reposição de mercadorias, um trabalho de marketing, uma otimização do serviço daquela estrutura que você já tem, que vai aumentar o seu lucro, não necessariamente aumentando o seu capital social. Então, tudo são relações complexas, né? Não tem como a gente dar ali uma regrinha. Mas eu posso dar uma olhadinha ali, essa relação desse aumento de capital social com a declaração de imposto da empresa. É uma excelente pergunta. E é esse pensamento que vocês têm que ter, trazer um pensamento interdisciplinar para essas questões empresariais, tá? Não pensar como se fossem, aqui eu tenho a caixinha do direito civil, aqui eu tenho a caixinha do direito empresarial, aqui eu tenho a caixinha do direito tributário. Elas estão todas conectadas, ok? Gente, apenas para que a gente termine aqui a matéria de hoje e fique só uma sociedade para a próxima aula, vou pedir aí mais uns 5 minutinhos do tempo de vocês para a gente falar sobre a sociedade em nome coletivo. Gente, alguém já ouviu falar dessa sociedade em nome coletivo? Pode falar. Pode falar. Não, não. Não, não. Isso pode ser feito entre os próprios sócios. É óbvio que o sócio remisso, ele pode, né, ajuizar uma ação questionando aquela situação toda, mas isso pode ser feito de maneira administrativa, de maneira extrajudicial. Então, os sócios eles podem se reunir, né, notificar, passou o prazo, se reuniu, olha, vamos votar então pela exclusão dele, notificar o sócio que ele vai estar sendo excluído. Então, isso pode ser feito pela esfera extrajudicial. Como assim não surtir efeito? Se a pessoa se recusar a sair, assinar documentos, etc. Então, se os sócios tiverem toda a documentação certinha, então, olha, notificamos, né? Aí realmente precisa de uma. Não precisa ser judicial, mas precisa da orientação de um advogado. Então, os sócios, eles notificaram, a pessoa passou o prazo, não pagou, fizeram a assembleia, a pessoa foi notificada dessa assembleia, dessa reunião, não compareceu. Eles podem seguir, né, por essa averbação administrativa e podem, por exemplo, na recusa do sócio de receber aquele valor que ele já havia integralizado, eles podem realizar um processo judicial chamado consignação em pagamento. Que é assim, eu tô te devendo um dinheiro, eu vou te pagar. Aí você fala, eu não quero receber esse dinheiro. Mas aí tá correndo juros, multa, daí eu vou lá e pago em juízo. Eu deposito em juízo e daí você que tem que ir lá receber esse valor em juízo. Isso é um processo que vocês vão ver em direito processual. Mas assim, pode. Hã? Sim, se ele tivesse sido notificado, se ele estiver ciente, estiverem respeitados, aí sempre tem que estar sendo respeitado todos os requisitos do Código Civil, sendo respeitados sim. Se não for respeitados, se não forem respeitados, aí pode ser que tenha que entrar com uma ação social, com uma ação de obrigação de fazer, para que você obrigue a junta ali a realizar essa modificação. Porque a junta às vezes pode não aceitar, ou então ficar faltando algum requisito, e daí você vai ter que ajuizar uma ação para realizar essa obrigação. Aí, olha,
Isso é muito bom de pensar. É importante que se tenha já essa previsão dentro do contrato social. Se eu tenho a previsão ali dentro do contrato social que o sócio remisso, enfim, que eu estabeleço prazos e os passos dentro do contrato social, eu já tenho ali uma solução do que fazer no caso do sócio remisso. Né? No caso, se eu tenho algum problema com algum sócio, como que eu vou poder agir sem ter que acionar a justiça? Gente, porque assim, o advogado moderno, ele evita a justiça, ele evita um procedimento judicial. É custoso, é trabalhoso, é cansativo para as partes, né? Então, quanto mais eu conseguir solucionar antes daquele problema surgir e de forma extrajudicial, melhor está sendo a atuação desse advogado. A Bruna levantou a mão também. Ai, pode falar, desculpa. Então, o sócio remisso, ele não cumpre com as suas obrigações sociais, né? Os tributos, etc., eles são obrigações da própria empresa, né? Então, no caso, a gente vai ver aqui que no caso da sociedade limitada, a obrigação dos sócios é integralizar o capital. Em outros tipos de sociedade, o sócio ele vai ter outros tipos de obrigação, né? Agora, se a sociedade não está pagando tributos, não está arcando com seus deveres legais, não está prestando contas, aí quem está cometendo esse ilícito é a sociedade, né? Porque quem é a mesma coisa, por exemplo, de eu falar que a minha mãe vai ser penalizada porque eu não declarei o meu imposto de renda. Nós somos pessoas diferentes, né? Então, o sócio remisso ele tem essa obrigação de integralizar o sócio ele tem a obrigação de integralizar o capital social. Não integralizou, ele é um sócio remisso. Se a sociedade não pagar os impostos devidos, quem está descumprindo com a lei tributária é a sociedade, é a empresa que tem personalidade jurídica separada. Pode sim, isso se chama cláusula arbitral, tá? A cláusula arbitral, eu não mencionei ela aqui, porque vocês vão estudar ela dentro do processo civil. A cláusula arbitral, o juízo arbitral, ele é um juízo, assim, que ele é muito utilizado quando a gente tem situações específicas. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou discutindo a patente de uma invenção. Um juiz, ele não tem o conhecimento de robótica, de mecânica, para determinar ali qual a melhor solução daquela situação, quem de fato teve a ideia e a invenção daquela patente. Aí eu posso estabelecer que caso se tenha ali alguma discussão, eu posso estabelecer que vai ser discutido num juízo arbitral, e daí as partes escolhem esse juízo. Então você vai poder escolher, por exemplo, um engenheiro, alguma pessoa que tenha conhecimento técnico daquele assunto para de fato fazer uma análise técnica daquele assunto. Então, o juízo arbitral é isso, é quando você leva para uma câmara e as partes elegem quem vai ser o juiz. Então, você pode escolher, por exemplo, na área da medicina, às vezes você pode determinar que se vá para um juízo arbitral para que uma câmara médica discuta aquela situação, né? Uma câmara técnica que vai saber, por exemplo, como que eu vou falar para o juiz discutir se houve ou não erro médico? Eu vou ficar dependendo de um laudo pericial, não é verdade? Agora, se eu estou dentro de uma câmara médica, aqueles profissionais eles vão ter ali o conhecimento para ler aquela documentação. Então, você pode determinar que eventuais discussões acerca do contrato social sejam resolvidas, solucionadas dentro de um juízo arbitral. Nesse caso, né, o juízo arbitral ele pode ser determinado pelas próprias partes. E daí, havendo essa previsão de cláusula de arbitral, você não pode levar ao juízo comum, viu, pessoal? Você não pode, você tem que levar ao juízo arbitral. Mas isso vocês vão ver em processo civil. Oi? De nada. Gente,
Isso, mas essa questão do juiz arbitral vocês vão ver em processo civil, tá bom? E daí vai ser bem explicadinho. A gente teve umas modificações aí no Código de Processo Civil de 2015. Pessoal, tá acabando nossa aula, então. Para a próxima aula fica essa questão da sociedade em nome coletivo e em comandita simples, tá? São sociedades bem simples, assim, não vai tomar muito do nosso tempo. E daí também vamos ver as sociedades estatutárias, essas sim um pouquinho mais complexas. O que eu gostaria de falar para vocês é... leiam o material, tragam as dúvidas, né? Muito bom. Vocês estão vendo que quando a gente já dá uma lida no material, a gente traz algumas dúvidas que complementam até o nosso estudo, tá bom? Qualquer outra dúvida, eu estou à disposição. Eu acho que a Bruna estava com a mão levantada, não estava, Bruna? Em outras palavras. Isso, perfeito. Mas é isso mesmo. A sociedade em nome coletivo ela é um pouquinho diferente da sociedade limitada. Mas isso aí é uma matéria, então, para a gente ver para a próxima aula.